que impusesse as mãos, impusesse sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele, em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois levantou os olhos do céu, com um profundo suspiro ordenou Efatá. Ordenou o quê? Que quer dizer abra-te, que quer dizer, olha para o irmão do teu lado e diz, Efatá. Não, diz com mais ânimo, com mais alegria. Tu está numa igreja pentecostal, Efatá. Amém? Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. A verdade é, irmãos, que entender os mistérios e a vontade de Deus tem as suas intempéries. Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar sobre seguir e obedecer à vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente complexo a identidade humana, entender o que se passa na mente insondável de Deus. Haja vista que Deus, ele nunca age baseado no hoje, no imediato ou na vontade humana. Deus, ele age de maneira intransponível. Isso é, ele age sem ver barreiras. Ele age de forma atemporal. Porque eu consigo olhar a existência das coisas baseada no passado e entendendo o que está no meu presente. Mas para mim é quase impossível materializar algo do hoje pensando no futuro, enquanto para Deus o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa, porque Deus é atemporal. O tempo não limita Deus, o tempo não para Deus, o tempo não atravessa Deus. É Deus que limita o tempo, é Deus que atravessa o tempo e é Deus que ultrapassa o tempo. É por isso que ele disse para o Salomão, escreve aí, pregador, há um tempo determinado para todas as coisas. Todas as coisas é muita coisa. Há um tempo de rir, há um tempo de chorar, há um tempo de cantar, há um tempo de se alegrar, há um tempo de pregar, há um tempo de parar de pregar, há um tempo de ir, há um tempo de deixar de ir, há um tempo de casar, há um tempo de deixar de casar, há um tempo para todas as coisas que estão embaixo do e em cima dos céus. Ah, só o pastor deu glória, não é possível que você não está nesse culto comigo. E em cima dos céus, o tempo limita tudo que está aqui embaixo. Mas o dono do tempo, que te prometeu ontem, que disse para você que aconteceria ontem, para você pode parecer tardinho, para você pode parecer que já passou, para você pode parecer que está em cima da hora, para você pode parecer que o exército inimigo está vindo contra ti e não tem possibilidade de saída, como ele olhou para o Moisés quando ele estava na frente do mar. E o Moisés disse, Senhor, tem penhasco do lado, tem Edom do outro, tem Faraó atrás, tem mar na frente, o que é que eu vou fazer? E o Deus olhou para ele e disse, Moisés, por que clamas a mim? Pega o teu povo e marche. Guarde no teu coração, Deus não está no tempo, o tempo está em Deus. Deus não está no tempo, o tempo está em Deus. Nós só conseguiremos fazer o que o salmista disse, esperei com paciência no Senhor, no dia que eu entender que Deus não se limita ao tempo. É o tempo que se limita a Deus. Eu digo isso pela natureza de que nós temos aqui, nesta perícope, a continuidade do ministério de Jesus, e essa continuidade se dá na natureza de um milagre, que ele havia começado algum tempo atrás. Então, a continuidade quer dizer que ele começou em algum momento, ele fez alguma coisa,
E agora, na sequência do processo, ele vai dar continuidade, ele vai continuar a fazer. Então, no capítulo 5 de Marcos, Cristo inicia um processo de milagre na região que é chamada de Decápolis, na região de Cafarnaum. Cristo inicia um milagre na cidade chamada Gadara. E ele inicia esse milagre quando ele pisa em Gadara, porque ao pisar em Gadara, os demônios se sujeitam a Cristo. Olha para mim e preste atenção, pelo amor de Deus, senão você não vai entender o que Deus está falando. Cristo pisa em Gadara, e quando ele pisa em Gadara, os demônios se sujeitam a ele. Cristo pisa em Gadara, e quando ele pisa em Gadara, os demônios se sujeitam a ele, porque todas as vezes que Cristo entrar em um espaço, ele dará um novo significado ao ambiente. Todas as vezes que Cristo entrar em um espaço, ele confere a esse ambiente um novo significado. É impossível, é improvável, é inadmissível para Cristo entrar em um lugar e permanecer com as coisas do mesmo jeito. Se está bagunçado, ele chega no templo, pega o pau e coloca tudo para fora. Se está desorganizado, ele chega no ambiente e diz: vamos acender a candeia, vamos colocar o candelabro para cima, vamos arrumar a casa, porque eu cheguei no ambiente. Mas ele também é o Deus que chega numa Gadara que está destruída, oprimida, que está em oposição e em possessão demoníaca. Ele pisa em Gadara e diz aos demônios: sai dele imediatamente. É impossível Cristo chegar em um lugar e deixar os demônios fazerem festa. É impossível Cristo chegar em um lugar e deixar a opressão permanecer. Eu vou mais longe para ver se você dá glória. É impossível Cristo chegar em um lugar e deixar a enfermidade prevalecer. É impossível Cristo chegar em um lugar e deixar a depressão prevalecer. É impossível Cristo chegar em um lugar e deixar a confusão prevalecer. É impossível Cristo chegar em um lugar e deixar a ansiedade prevalecer. É impossível Cristo chegar em um lugar e deixar a angústia prevalecer. É impossível Cristo chegar em um lugar e deixar a contenda prevalecer. Guarda no teu coração. Onde Cristo chega, no espaço que Cristo chega, ele confere um novo significado ao ambiente. Onde ele chega, ele confere um novo significado ao ambiente. É só você olhar para você. Não precise ir muito longe. A irmã falou aqui sobre Onésimo, um ex-ladrão, um ex-bandido. Cristo chegou na vida dele e conferiu a ele um novo significado. Olha para o teu coração. Olha quem era eu, olha quem era você, olha da onde ele nos tirou, nos ergueu do lamaçal, nos levantou do monturo. O salmista, escrevendo lá no Salmo 119, diz que ele ergue do monturo o desválido e ergue do pó aquele que é menos que nada. Pastor Diego, não dá, não tem concepção teológica que faça entrar na cabeça do povo para explicar o que é alguém que vale menos que nada. Não tem como explicar no hebraico, não tem como explicar em exegese, não tem como explicar em nenhum tipo de concepção o que era que o salmista estava dizendo quando ele escreveu: Deus me levantou quando eu valia menos que nada. Só um monturo. Deus me levantou quando eu era algo picado, que eu não estava no meio do pó, da cinza, do barro, da lama. Ele me encontrou no vale de sombra de morte. Como entender o que é menos que nada? Eu não sei.
Eu não consigo em uma sala teológica explicar o que é menos que nada. Não tem, mesmo que eu vá para a raiz hebraica, não tem explicação do que aquele salmista estava sentindo quando ele diz: eu era menos que nada, mas ele me ergueu, ele me levantou, ele me encontrou. Não fui eu que aceitei a ele, foi ele que foi atrás de mim e disse: quem começou a boa obra é fiel para terminar. É por isso que ele voltou para Decápolis. Aqui nessa perícope, ele iniciou a obra lá no Marcos 5, quando ele libertou Gadara. E agora ele retorna para essa mesma região, chamada Decápolis, porque ele vem para olhar aquilo que ele tinha começado. Porque ele jamais abandona uma obra que ele investiu. Isso aqui é para você dar glória. Ele jamais abandona uma obra que ele investiu. Olha o tanto que ele investiu em você. Olha o tanto que ele investiu em mim. Olha o tanto que ele confiou. Olha o tanto que ele colocou. Olha o tanto que ele depositou. Olha os talentos que ele deu. Olha o caráter que ele colocou. Olha a honra que ele deu. Você acha realmente que ele te abandonaria no meio do caminho? Ele olha para a obra e diz: eu vim aqui dar continuidade ao ministério que eu comecei. Porque o diabo, o inferno, o inimigo, ele pode olhar e achar: está abandonado, está abandonada, está largado, está largada, está sozinho, está no quarto escuro, está trancado, está na angústia, está na provação, está sofrendo privação, está sofrendo cadeias, está sofrendo traumas, mas no Deus Todo-Poderoso está olhando e está dizendo: eu estou chegando no ambiente para conferir ao ambiente um novo significado, porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ele ainda tem muito o que fazer, ele ainda tem muito o que agir, ele ainda tem muito o que operar, ele ainda tem muito o que realizar. Eu estou sentindo ele aqui. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça, fechasse os teus olhos durante alguns segundos, porque o Espírito de Deus paira neste lugar. E eu sou pregador, mas essa noite eu estou aqui como profeta de Deus, e eu jamais posso sair de um ambiente sem fazer o que o Espírito me ordena. Curva as tuas cabeças, curvem as suas cabeças, fechem os teus olhos e deixe o Espírito se movimentar aqui essa noite. Deixa Ele falar ao teu coração. Deixa Ele expressar a tua alma. Deixa Ele tocar no íntimo do teu interior. Para você que achou que estava parado, para você que achou que estava largado, para você que achou que estava sozinho, para você que achou que estava no quarto escuro trancado, que não tinha mais para onde sair, que não tinha mais solução, que não tinha mais resposta, que não tinha mais provisão, o Todo-Poderoso está pairando neste lugar. Se você sentir Ele aí, faz alguma coisa. Fala com Ele, se comunica com Ele. Entrega glória ao nome dEle. Isso é culto, é prestar louvor ao nome dEle.
Essas línguas estranhas saindo da tua boca é o Espírito se movimentando. Essas lágrimas escolhendo no teu rosto é o Espírito se movimentando. Esses arrepios são o Espírito se movimentando. Ele paira sobre nós, Ele paira sobre nós, Ele paira sobre nós, Ele paira sobre nós. Você pode sentir a presença de Deus aqui. Eu vou voltar a pregar daqui a pouco, mas eu não vou deter aquilo que o Espírito de Deus quer fazer, porque aquilo que o Espírito de Deus quer fazer é muito íntimo, é só entre você e Ele, mais ninguém. Andio remar garabai o subrenaui, cadaio neremandio va sério rebaragai. Cubio remarga va sério rebarava sore redai. Ai jo remava sério remante oragal yo sébia. Cacho revassurio rebaio vácia. Este abraço não é do homem, este abraço é de Deus. É neste abraço que eu te mostro o quanto eu tenho feito por ti. Remaiogai. Eu vim aqui te lembrar que eu tenho uma promessa de coisa grande contigo. Eu vim aqui te lembrar que eu depositei dons sobre você. Eu vim aqui te lembrar que tudo aquilo que as pessoas desvalorizaram em você, eu dei valor. Às vezes tu entra no quarto e diz: meu Deus, eu olho para a direita, não tem saída. Eu olho para a esquerda, não tem saída. Parece que de todo lugar que eu vou eu estou sozinha. Parece que de todo lugar que eu vou não encontro solução. E eu tento, luto, mas parece que eu estou nadando contra a maré. E eu, teu Deus, vim aqui esta noite dizer para você que eu que te chamei lá naquele tempo, sou Deus que veio completar a boa obra em você. É por isso que eu estou queimando aqui no teu coração esta noite, para dizer que mesmo para o desválido, mesmo que você olhe para você e se ache ninguém, mesmo que a tua família tenha dado as costas, mesmo que os teus amigos tenham abandonado, mesmo que a intriga esteja no meio, eu ainda estou com o meu amor sobre você. É mais. Diz o teu pai que te pega no colo e que para sobre você aqui hoje: eu te amo, nada está perdido, agora é só o começo de uma nova história, agora é só o começo de um novo projeto, agora é só o começo de uma boa obra, porque eu comecei a boa obra e eu sou fiel. Se você pode sentir Deus aqui essa noite, se você pode sentir Deus aqui essa noite, se você pode sentir Deus aqui essa noite, entrega alguma coisa a Ele. Se você quiser, levanta a tua mão. Se você quiser, glorifica Ele. Se você quiser, interage com Ele. Se você quiser, chora nos pés dEle. Isso que é culto. Culto é se rasgar na presença dEle. Culto é se lançar na presença dEle. Culto é entregar a Ele o que a sua alma tem de melhor. Ai, como eu estou sentindo o Espírito de Deus agindo aqui. Ai, como eu estou sentindo o Espírito de Deus queimando aqui. Ai, como eu estou sentindo o Espírito se movendo. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Eu quero pregar, mas a ação do Espírito de Deus é mais forte do que a minha ética, é mais forte do que a minha eloquência.
os corações. Eu marquei esta campanha para movimentar as coisas dentro de você. Este culto é entre você e Deus. 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 É íntimo demais, é próprio demais. É só entre você e Ele, mais ninguém. É isso aí. Quem tem alguma coisa dá a Deus. É isso aqui. Nada está perdido. Nada está quebrado, nada está ultrapassado. Aos teus olhos pode parecer que não tem mais jeito. Aos teus olhos pode parecer que não tem mais salvação. Aos teus olhos pode parecer que a cachaça levou embora. Aos teus olhos pode parecer que as drogas levaram embora. Aos teus olhos pode parecer que o crime levou embora. Mas para Deus nada está perdido. Para Deus nada está perdido. Porque quem começou a boa obra... Eu tenho uma mensagem aqui para pregar, mas eu não posso pregar. O senhor me desculpa, pastor. Mas eu não posso, é impossível sair de um lugar sem deixar o Espírito agir do jeito que Ele quer. Ele tem liberdade neste ambiente. E no ambiente que Ele tem liberdade, Ele age. Quando Ele encontra o coração contrito e quebrantado na presença dEle, Ele age. Ai, se Ele encontrar corações para pousar aqui esta noite. Emion dio remal kionar dio reva surio rebai. Ora va sore remaraga yo surio remanjo va serio kionawa. E birgio remantu kionewa tarbio sumi chokionai. E biri kionarabai yo corepio remawa da biochewa. Camandio renai yo suri dio rebio kai. Todas as vezes que ele chegar em um espaço, ele confere um novo significado a um ambiente. Volte a acreditar no que ele disse que iria fazer. O Senhor acabou de me fazer lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Quando um soldado olhou para Paulo e disse: Paulo, e agora sobre nós? E Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Josué capítulo 21, versículo 45 está escrito: todas as palavras que o Senhor disse a respeito de Israel se cumpriram e nada ficou para trás. Deus tem um propósito em cada guerra. Deus tem um propósito em cada dificuldade. Deus tem um propósito em cada situação que você acha emblemática demais. Deus tem um propósito em cada porta fechada. Deus tem um propósito em cada porta aberta. Não sou eu quem diz isso é a Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 16, o Senhor trancou a porta da arca para guardar Noé e a sua família dentro da arca e livrá-los do mal. Lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 30, Eliseu entrou no quarto, trancou a porta para poder ressuscitar o menino que estava enfermo. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 40, Jesus entrou no quarto, trancou a porta para poder curar a menina quando disse: Tabita, levanta e anda. Lá em João capítulo 20,
versículo 19, Cristo trancou a casa e apareceu no meio dos 12 e disse: eis-me aqui que estou junto de vós. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o pastor fez menção aqui, o Espírito desceu quando todos estavam reunidos a portas trancadas. Porque Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz que eu sou o que tem a chave de Davi nas suas mãos. Que abre, ninguém fecha, e feche, ninguém abre. É difícil entender as portas fechadas. É difícil entender as turbulências da vida. É difícil entender os impercálcios e as intempéries. Mas eu quero te dizer que até nos impercálcios, até nas intempéries, até nas portas trancadas, até nas portas abertas, Deus tem uma realização para conferir um novo significado à vida do homem. Sabe o que é interessante? Trouxeram um homem surdo, que mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. É como se eles estivessem dizendo: Jesus, o Senhor só precisa tocar nele. Porque se o Senhor conferiu um novo significado a Gadara, quando o Senhor tocou em Gadara, faz outra vez como o Senhor fez no tempo passado. Toca nele, porque quando o Senhor tocar nele, aquilo que está desde da sua infância, o trauma que está guardado desde criança, quando o Senhor tocar, quando o Senhor tocar, quando o Senhor tocar, quando o Senhor tocar, vai embora. Oh, manchohernia. Aí Jesus faz um negócio que é esquisito e ninguém entende. Jesus conduziu o homem a sós. Jesus conduziu o homem a... Você está comigo? Jesus conduziu o homem a... Por quê? Dá para entender? É difícil entender esse mistério. A mente de Deus é insondável. O universo de ponta a ponta não consegue chegar ao mínimo de entendimento para conhecer a mente insondável de Deus. Ele pega o homem que é surdo e mudo e tira do meio de quem pode ajudá-lo. Porque as pessoas que o trouxeram até ali queriam ajudar ou não queria? Queria ou não queria? Mas Jesus tira ele do meio deles e leva ele a sós. Guarda isso no teu coração, que isso aqui é uma pérola. Jesus pega o homem que está no meio das pessoas que estão ajudando, estão tentando ajudá-lo, tira do meio deles, coloca a sós, para ter um novo nível de intimidade com aquele homem. Era como se Cristo estivesse olhando: olha, essas pessoas até querem te ajudar, mas o que você precisa só eu posso dar. E para você entender isso, eu preciso te separar dos outros. Aí eu vou criar situações. Eu vou criar casos. Eu vou criar turbulências. Eu vou criar intempéries que vão te afastar de algumas pessoas. Não porque está errado, mas vou afastar porque eu quero algo diferente com você. Cristo olha para ele e diz: Efatá, para um homem que é surdo. Não dá para entender isso, irmão.
Não tenta. Se você tentar entender, você... Isso aqui é só para crer. Cristo olha para o homem surdo, coloca ele no lugar sozinho e diz, Efatá. Era como se ele estivesse dizendo, eu te separei, te deixei sozinho, porque eu quero conversar com você. Mesmo que você esteja surdo espiritualmente. Porque às vezes as problemáticas do dia a dia nos ensurdecem para ouvir a voz de Deus. A gente chega no culto com o MOS, dobra o joelho e diz, Senhor, fala comigo, 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 fala comigo. E Ele está te chamando e dizendo, eu tenho tentado falar com você, eu tenho usado a Bíblia para falar com você, eu tenho usado profetas para falar com você, mas você não está ouvindo. Então eu preciso te separar de tudo isso. Sou eu quem diz, isso é a Bíblia. Pedro falou, eu chamei para serdes meus. Eu vos separei. A separação, as quebras dos vínculos, as quebras de algumas amizades, os afastamentos temporários, muitas vezes são Deus nos chamando para o deserto. Porque lá em Oséias está escrito, atrairei-vos ao deserto, e ali falarei ao teu coração. Ele dizendo, Efatá, 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 Efatá. Essa intempérie é Deus te chamando e dizendo, senta aqui do meu lado que nós vamos conversar. Essa guerra é Deus te chamando e dizendo, chega aqui para nós ter um diálogo diferente. Essa luta é Deus olhando para você e dizendo, tuas orações têm sido só pedir, 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 gritar, 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 chorar, chorar. E hoje eu quero que você sente aqui, porque eu quero falar com você sobre coisas que você nem tem condições de ouvir ainda. Senta para ouvir. Senta para ouvir. Eu sei que a sua ânsia de realizar coisas, o teu desejo de fazer as coisas acontecer é tão intenso que muitas vezes você até se esquece que você tem que sentar e tem que se alimentar também. A tua ânsia de preparar tudo, de deixar tudo organizado, é tão intensa que você tem se esquecido que tem dia que você precisa sentar, precisa comer, precisa descansar, precisa do colo do Pai, precisa da atenção do Pai, precisa do abraço do Pai. E Ele separou esse culto para dizer, senta aqui que eu quero conversar com você. Nem que eu precise te separar, te deixar sós, nem que eu precise afastar uma multidão, nem que eu precise de tudo isso para conversar com você, mas eu vou chamar a tua atenção para um diálogo. Aí Jesus toca nele. Aí Jesus toca nele. Aí depois de chegar toda esta situação, Jesus finalmente toca nele. Depois de dizer a ele Efatá, coisas que ninguém entendiam, do mistério num formato que ninguém compreendia. Depois de tudo isso, ele finalmente toca naquele homem. Sabe o que é isso? É como se ele estivesse dizendo para mim e para você, tudo que eu comecei a falar lá atrás, eu vou concluir e vou fazer. Mas eu só vou concluir e só vou fazer depois que a gente tiver a sós conversando.
sem a gente conversar primeiro, sem eu colocar as coisas em ordem, sem eu colocar os pingos nos i primeiro, eu não vou tocar em você. Eu só vou tocar em você depois que a gente conversar. Ai, que eu mando, Sional. Já está tudo pronto para que eu te toque. Já está tudo pronto para que eu realize. Já está tudo pronto para que eu faça. Já está tudo pronto para que eu aconteça. O mar já está preparado para se abrir. A tempestade já está pronta para passar. A chuva vai cessar. Como o cantar está escrito. O inverno passou. O verão chegou. E o tempo de cantar chegou. Cantares 2:11. Eu já preparei o caminho. Mas primeiro a gente vai conversar. Primeiro você vai descer na madrugada. Primeiro você vai se separar. Primeiro você vai se encontrar comigo. Primeiro você vai ter um tete a tete. E depois desse tete a tete, eu vou tocar aonde você precisa que eu toque. E enquanto isso, guarde no teu coração. Porque eu nunca deixei faltar provisão para você. Receba a mensagem de Deus. Eu nunca deixei faltar provisão. Eu nunca deixei faltar o arroz. Eu nunca deixei faltar o feijão. Eu nunca deixei faltar a porta. Eu nunca deixei faltar a roupa. Eu nunca deixei. Mesmo sem tocar, eu ainda estou cuidando. Porque às vezes você está esperando a cura. E o Senhor está preocupado com tantas outras coisas que Ele tem que trabalhar. Às vezes você está esperando a salvação de alguém lá. E o Senhor está olhando e está dizendo, mas eu tenho que cuidar de você primeiro. Não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer, não é no tempo que você quer. Mas vai chegar. Não é porque você quer que chegue. Vai chegar porque já estava escrito na promessa de Deus que Ele iria tocar. Vamos se colocar de pé e fazer uma oração? Pode, pastor. Sabe o que é interessante? Culto não tem nada a ver com sentir para glorificar. Culto se glorifica primeiro para depois sentir. Nós criamos, no meio pentecostal, essa ideia de que eu só dou glória quando eu sentir. Eu só entrego quando eu sentir. Eu só oferto quando eu sentir. Irmão, para com isso. A Bíblia não menciona nada desse jeito. É exatamente ao contrário. Eu primeiro oferto no altar e depois o altar me devolve. O que está escrito em Coríntios 9 é que o altar não deve nada a ninguém. Nada a ninguém. Então nós precisamos tirar essa ideia de que eu venho para o culto, eu recebo e depois eu entrego. Tem nada a ver com isso. No culto, eu entrego primeiro para depois eu receber. E eu não espero sentir para entregar. Eu entrego até eu sentir. E se eu não sentir, eu vou continuar entregando. Como disse Martinho Lutero no seu livro. Sabe qual é o problema? A gente quer ficar travado. Muitas vezes a gente chega aqui de cara feia, fechado, amarrado. E não quer entregar nada. Deus tem que fazer. E Deus não tem que fazer nada. É o contrário. Deus não precisa de mim. Tira isso da tua cabeça. Deus não precisa de mim. Sou eu quem precisa de Deus. E como eu preciso.
Eu preciso tanto de Deus que eu me rasgo e me lanço na presença dele. Quer ver uma coisa? Elias sobe para o Monte Carmelo. Ele chama 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera. Ele chama esses 850 profetas e diz: vamos ver quem é Deus. Eles começam a oferecer. Eles começam a oferecer sacrifício, oferecer e grita e coisa. E Elias começa a olhar para eles e começa a dizer assim: grita mais alto. Talvez o teu Deus esteja dormindo. Depois, quando chegou perto do meio-dia, que eles viram que não deu certo, sabe o que eles fizeram? Começaram a se matar. A multidão começou a matar os profetas. E agora sabe o que acontece? Elias diz: eu vou mostrar para vocês quem é o Deus Todo-Poderoso de verdade. Não é um Deus de ação. Guarda isso. Não é um Deus de ação. É um Deus de reação. Poucas ocasiões na Bíblia você vai ver Deus agindo. Na maioria das vezes você vai ver Deus reagindo. Ele agiu no Gênesis. Quando disse haja, seja feito e crie. Depois ele só reagiu a tudo que o homem faz. Pode ler a Bíblia. Todos os momentos Deus está reagindo. Deus poderia ter descido com poder e matado todos os profetas. Mas ele não fez isso. Ele esperou Elias prestar o culto dele. Era como se Deus estivesse dizendo: eu vou descer com poder. Mas só depois que você ofereceu o que você veio oferecer aqui. Volto a repetir. Culto não se entrega, não se sente para entregar. Se entrega para sentir. E eu vou falar rasgado aqui o que o Espírito plantou no meu coração. Você está aí com o teu coração ardendo para entregar uma oferta para Deus, já tem uns dias. E está falando: Senhor, eu vou sentir a hora. E Ele mandou um profeta doido aqui, para dizer para você: para com esse negócio de querer sentir. Entrega primeiro, para você ver o que eu vou fazer. Elias consertou o altar, colocou água, colocou o sacrifício, fez uma oração de 1 minuto aproximadamente. E ao término dessa oração, desceu fogo do céu. É o Senhor olhando e dizendo: eu desço com poder no sacrifício que você veio oferecer aqui hoje. Se é com o poder que Ele vai descer, então eu te convido a orar comigo aqui essa noite. Eu te convido a entregar algo da tua alma para Deus aqui essa noite. E para encerrarmos essa mensagem, antes do término deste culto, eu te convido a se rasgar mais uma vez na presença dEle. E enquanto você se rasga, enquanto você se lança, enquanto você entrega a Ele, Ele desce com poder sobre a minha e a tua vida. Curve a tua cabeça, feche teus olhos e vamos começar a orar. Vamos começar a entregar. Vamos começar a sacrificar. Vamos começar a consertar o altar. Vamos começar a contar para Ele coisas que só você e Ele sabem que estão acontecendo. Você pode orar, você pode orar, você pode orar. É você e Ele. É íntimo demais para que eu me intrometa. Se as palavras se entravarem na tua boca e não estiver saindo, não tem problema, deixe as lágrimas rolar. Mas entregue para Ele, e enquanto você estiver entregando, Ele vai reagindo ao teu culto, e reagindo com poder. Andalho remai, anjovassurio renaragai, osemio davi, capatone rebai, ossurio remandorabai. Argio remai, osobia revácia, kelwi, anjo rabai, ossurio rebaragácia.
Ederikiomandio rabaio surio redargio terbia. Camaio chobia terpio cataio turike derrai. Comitio remadara papa tacaio tore pepecai. Senhor, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Cantio rebai cotoramando rabada. Porque parece que tem um buraco negro dentro do meu peito. Comantio tore petereca. Porque eu tenho buscado resposta. Porque eu estou achando difícil demais aceitar as coisas como estão. Essas últimas notícias são feridas que se abrem aqui. Filha, assim diz o teu pai. Eu comecei a boa obra e eu sou fiel para terminar. Ninguém fecha os olhos antes de eu preparar o tempo. Ei, ninguém morre antes de eu preparar a situação e cumprir tudo que eu disse que eu faria, diz o Senhor. Eu sou Deus que desafio a medicina. Eu sou Deus que desafio o que o homem tem dito. E para tu saber que eu sou Deus, eu toco na tua alma que hoje sente teu coração queimando na minha presença. Antio rebaraga sore rebai onereva sore regiodawa. Camandrio rebai o revorgia surio rebalarau e sergia. Ai, o reba surio rebaraga darava sore rebai. Quem é de guerra pode continuar em guerra. Quem entrou nessa batalha travada pode continuar nessa batalha travada, porque o Todo-Poderoso está agindo